Olá, queridos alunos do 7º ano, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós teremos a aula de número 198, né? E tem como conteúdo concordância verbal. Então a gente sabe que regras, né, não se aprende de uma hora para outra. Então as regras, vou apresentar aqui para vocês, mas no decorrer do tempo você precisa, né, ir lá verificar de vez em quando há necessidade, quando houver dúvida. Então vamos lá para a regra geral da concordância. Então, a concordância verbal tem como regra geral o verbo e seu sujeito deverão concordar em número e pessoa, né? Número está relacionado a singular e plural, e a pessoa são as do discurso, né? Primeira, segunda, terceira singular, primeira, segunda, terceira plural. Então aqui, o aluno chegou à escola, sujeito, aluno, então vai concordar com, chegou com o verbo, né? Então tá no singular, porque aluno, o sujeito também está no singular. Os alunos, aqui muda, olha, chegaram porque passa para o plural. Então, a regra geral é esta, bem básica, né? Verbo concorda com o sujeito, né? Se tiver no singular, você também coloca o verbo no singular. Plural, verbo no plural. Então, a concordância dos verbos dar, bater, soar. Os verbos dar, bater e soar, na indicação das horas, concorda com o numeral. Que é o caso aqui, bateu 1h no relógio da catedral. Então, verbo, né, 1h, então vai concordar com o numeral, né, com as horas, na indicação de horas. Então, se é uma, o verbo vai para o singular, né? Terceira pessoa do singular. Então, por isso que eu digo para vocês que essas questões de regras, né, a gente que não depende de que você compreenda como análise sintática, né, você precisa de vez em quando ir lá consultar, né, para poder aprender o assunto. Então, bateram 12 horas. Então, diz que verbo vai concordar com o numeral, né? Aqui 12, né, quando se refere a horas. Então, 12, então bateram, está no plural, que é 12, né? Então, vai concordar com a hora, com o numeral, perdão. Soavam 5. Não é? Um seria soava, né? Mas 5 soavam. Então, vai concordar com 5. Então, soavam 5 badaladas na matriz. Deu 1h. O numeral e o verbo deu vai concordar, né, com uma. Então, fica no singular, terceira pessoa do singular. Agora a gente vai para os verbos dar, bater e soar, na indicação das horas, concordam com o numeral. Quando, olha, agora tem uma ressalva aqui. Quando o sujeito for determinado, entretanto, esses verbos concordarão com esse sujeito. Antes vai concordar, né, com o numeral, mas se tiver sujeito, nesta frase, vai concordar agora com o sujeito e não com o numeral, que é o que nós veremos a seguir. O relógio, aqui sim nós encontramos o sujeito, que é o sujeito relógio, bateu 12 badaladas. Sujeito está no singular, verbo singular. Aqui veja que não concordou mais com o numeral, que seria bateram 12, né? Não, mas tem sujeito. Na oração você vai encontrar o sujeito, então agora concorda com o sujeito e não mais com o numeral. Quando o sujeito estiver presente, tá? Então o relógio
Está o relógio terceira pessoa do singular, né? Bateu, verbo, concordando. Os sinos, aqui os sinos, eu tenho sujeito, núcleo do sujeito, sinos, deram, porque sinos no plural, sujeito no plural, verbo no plural. Mesmo porque, olha, se fosse para concordar com o numeral, seria, né, deu uma hora. Mas veja que a mudança está quando nesta frase aparece o sujeito. Compreenderam? Quando não tem sujeito, o verbo vai concordar com o numeral. 1 hora, 12 horas, né? Mas quando o sujeito aparece lá na frase, aí vai concordar com o sujeito, não mais com o numeral. Concordância do verbo haver. Né? O verbo haver, indicando o tempo transcorrido, tempo já passado, né? Ou equivalente a existir, quando, né, ele está no sentido de existir. Então, é impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. Veja bem, o verbo haver indicando o tempo passado, tempo transcorrido, ou quando tiver, né, com o sentido de existir. Vamos ver aqui. Havia histórias estranhas sobre a mulher do sobrado. Então, existiam, né, no sentido de existir, existiam histórias estranhas. Então, quando estiver no sentido de existir, o verbo haver, aí fica na terceira pessoa do singular. Há pessoas bastante crédulas neste mundo. Olha, existem, né, no sentido de existir. Existem pessoas bastante crédulas neste mundo. Então, também o verbo haver permanece, né, na terceira pessoa do singular. Concordância do verbo existir é pessoal e, portanto, concorda com o seu sujeito. Em locução verbal, o verbo que o acompanha é que concorda com o sujeito. Veja bem, aqui perto existem bons restaurantes. Olha só, aqui perto está dizendo a locução verbal, o verbo que acompanha é que concorda com o sujeito, quando existir, né, uma locução. Ou o verbo existir, ele é pessoal, ele vai concordar com o sujeito, e quando tiver uma locução verbal, o verbo que acompanha é que vai, né, concordar, e não o verbo existir. Então, vamos ver aqui no primeiro exemplo. Aqui perto existem. Olha só. O sujeito, quem é o sujeito? Bons restaurantes existem aqui perto. Então, existe, está concordando com o seu sujeito. Né? Então, aqui diz que o verbo existir é pessoal. Por que que é pessoal? Você vai concordar. Se tiver singular, vai para o singular. Se tiver plural, vai para o plural. Então, quando ele vier uma locução verbal, o verbo que o acompanha é que vai concordar com esse sujeito. Então, devem existir mais 2 aprovados que não constam na lista. Então, qual é aqui a locução? O verbo que acompanha é que vai, né, concordar com o sujeito. Então, não o verbo existir, sim o que acompanha. Devem. Mas 2 aprovados, está no plural. Então, devem aqui, que é o verbo que acompanha, que vai concordar com os aprovados. Tá? Então, é isso aí, olha. Quando o verbo existir, ele tiver o sujeito, ele é pessoal. Ele vai concordar com o sujeito, que é o que existe aqui nesta primeira frase. No caso da locução, aqui deve existir, este verbo que vai acompanhar o existir é que vai concordar com o sujeito aprovados. Compreenderam? Isso é coisa que com certeza você vai precisar verificar de vez em quando para poder aprender de verdade. Então, concordância verbal do verbo fazer. O verbo fazer, quando indica tempo transcorrido, então a gente vai falar em tempo,
né, passado, também deve permanecer na terceira pessoa do singular. Faz alguns anos e não fazem. Alguns anos, já passou, tempo passado. Então, ele deve permanecer quando ele indicar tempo. Então, faz muito tempo, né, que o nosso casamento terminou. Então, o verbo aqui, ele deve permanecer na terceira pessoa do singular. Mesmo que você veja que tem alguns, né, muitas pessoas pensam que fazem alguns anos, não. Ele vai continuar na terceira pessoa do singular. Faz alguns anos que o nosso casamento terminou. Por quê? Fazer indicando tempo passado, tempo transcorrido. Na indicação de datas, horas e distância, o verbo ser concorda com o numeral. Veja que em datas, horas e distância. Já é uma hora. Por que o verbo está na terceira pessoa do singular? Porque está concordando aqui com o numeral uma, certo? Então é isso aí, olha. Sempre quando indicar datas, horas e distância, o verbo vai concordar, o verbo ser, sempre com o numeral que está ali próximo. Já são mais de 10 horas. Aí sim, olha só, são concordando com 10. Não diz que concorda com o numeral, né? Ali no singular, terceira pessoa do singular, concordou com o numeral uma. Aqui são, no terceira pessoa do plural, concordando com o numeral 10. Hoje são 29 de maio, 29, né? Não é 1. Então, o verbo terceira pessoa do plural, porque concordando com o numeral, 29, a data, né? Agora, hoje é 29 de maio, por quê? Pode ser, porque está subentendido aqui. Eu posso dizer que também hoje é dia. Então, já vai concordar com dia e não mais com 29, entendeu? Então, você pode usar o plural, né, quando concordando com o numeral, mas você pode usar a terceira pessoa do singular concordando com dia. Ou você pode escrever o nome dia ou pode ficar subentendido, né? Hoje é 29 e tal, porque eu quero dizer que hoje é dia 29, tá? Tiver com essa concordância, aí sim. Então, gente, é isso aí. A gente sabe que não vai ser agora já que você vai pegar todas essas regras, né? Mas tem algumas coisas que você já pode, né, frisar aí, que no caso do verbo fazer, indicando tempo, quando fala assim tempo transcorrido, a gente quer falar em tempo passado, tá? E tempo transcorrido também deve permanecer na terceira pessoa do singular. Isso aqui é muito importante, que a gente usa praticamente todos os dias nessas expressões, tanto na fala quanto na escrita. Então, sempre ficando no singular quando indicar tempo passado. Não esqueçam. Aqui na indicação, né, sempre de datas, horas e distância também. O verbo ser concorda com o numeral, no caso aqui é do verbo ser, terceira pessoa do singular concordando com o numeral uma. Já aqui são, está na terceira pessoa do plural, porque concorda com o numeral 10, não é isso? Então, você sempre vai concordar com o numeral, tá? E neste caso, nós vimos quando está relacionado a datas, né? Você vai concordar com a data, mas no caso aqui, quando nós concordou com o dia e não com o 29. Porque eu poderia, hoje são, né, 29, você está vendo no primeiro exemplo. Aqui é porque a gente colocou até entre parênteses que está subentendido o dia. Então, às vezes as pessoas falam hoje é 29, mas é porque subentende-se que ela está concordando com o dia,
não com 29. Então é isso, compreenderam? Então você vai precisar, né? Quando tiver uma dúvida, ir lá na sua apostila, então você vai lá e vai verificar. Não posso escrever assim? Está correta esta concordância? E também tem muitos lugares que você pode consultar, na internet, nos livros. Então vamos para a nossa dinâmica local interativa. Então, de acordo com tudo, né, que passou, todas as regrinhas que você viu, faça a concordância verbal de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E você tem as duas formas, singular e plural. Então, você vai fazer a concordância adequada. E a questão de número 2, do mesmo jeito, você vai fazer a concordância, né, conforme estão apresentados aí dentro das chaves, né, você vai colocar ou no singular ou no plural. Daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais.
Olá, estamos de volta com a nossa interatividade. Então, a gente viu aqui que o Ricardo, eu acho que é Ricardo ou é Ricardson, disse que a questão é a letra C. A Lorena disse que é a letra C. Também aqui outra participação da Lorena. Luiz Henrique disse que é a letra B. É assim, gente, esta questão, né, não é para marcar uma alternativa. Acho que deu para vocês verificarem, né, na questão aí. Então, vamos já ver. Vamos observar a questão. Faça concordância verbal de acordo com a norma culta da língua. Então, a gente vai fazer a concordância. Tem os dois verbos. Aí, você vai verificar, né, no caso aqui da letra A, tenha calma que ainda não. É deram ou deu 10 horas? Então, é isso que você vai escrever a frase novamente, colocando o verbo, né, o verbo que concorda com a lacuna aqui. Então, vamos já trabalhar aqui. Tá, então, olha, deram, havia, deram, fazia e fazia. Então, vamos lá. Tenha calma que ainda não deram 10 horas, porque aqui, né, a gente vai concordar com o numeral. Vocês compreenderam como é para fazer e não para marcar? Então, você vai colocar só aquele verbo, né, lá na lacuna, se vai ser o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, dependendo com que você vai concordar. Havia poucas vagas para o curso. Na haver, no sentido de existir, permanece na terceira pessoa do singular, tá? Olha só, anotem, façam as anotações de vocês, se não conseguiram. Deram 3 horas o relógio da sala, que vai concordar com o numeral 3. Faz hoje precisamente 7 anos. Hoje faz, né? Então, aqui concordando com hoje. O verbo fazer, né, também, aqui está em tempo transcorrido, quando eu digo faz precisamente 7 anos, né, tempo transcorrido, tempo passado, então verbo na terceira pessoa do singular, permanece. Conheceram assim fazia quase 20 anos, né? Conheceram assim fazia quase 20 anos. Então, tempo transcorrido também. A de número 2, verifiquem se vocês fizeram de forma correta, tá? Então, era neste sentido. Você ia, né, complementar lá, escolher um dos verbos para colocar lá, né, conforme a concordância, e não para marcar uma alternativa, tá? São 6 horas, porque que eu usei são, porque vai concordar com 6 aqui, né? Com o numeral. É muito para este bolo. Então, o é aqui está na terceira pessoa do singular, porque está concordando com o termo muito. São questões muito confidenciais, olha. São, tá concordando com questões. É 1 hora, aqui o verbo ser está na terceira pessoa do singular, porque está concordando com o numeral, uma, né? Agora aqui, a letra E, eu poderia colocar também, são 13 de maio. Mas aqui está bem claro o dia, né? Coloca-se o dia. Se não tivesse o dia, seria o são. Terceira pessoa do plural. Mas fica terceira pessoa do singular, porque está concordando com dia. É dia 13 de maio. Não esquecendo que, se fosse sem o dia aqui, só com o numeral 13, você iria concordar. São 13 de maio. Entenderam? Agora, quando for se referir a dia, a palavra dia, aí fica na terceira pessoa do singular. Então, espero que vocês tenham compreendido.
né? E pelo menos que existem essas regras e que vocês, né, futuramente irão fazer suas pesquisas, né, quando necessário. Então, obrigada pela participação e até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.